Hoje vamos dar sequência à nossa série, que na semana passada nós conversamos sobre quem é Jesus. Hoje, especialmente, vamos falar dele como Jesus, o nosso mestre. Na semana passada, vimos Jesus como homem, e como homem, ele pede que as nossas atitudes sejam como as dele, e também que nós podemos contar com alguém que sabe exatamente tudo o que a gente viveu, vive e viverá, como homem, como pessoa. Antes de efetivamente lermos o texto, eu quero fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta muito boba, muito simples para você, mas quero te perguntar: por que alguém é chamado de mestre? Diga para mim, por que alguém é chamado de mestre? Por quê? Tem algo a ensinar, porque ensina. Por que alguém é chamado de mestre? Tá ligado? Tá. Fala mais para mim aí. Por que é um professor? Porque é um líder? Ele é referência em um assunto. Ele é referência no assunto específico. Quando você encontra um mestre, é isso que passa na cabeça de vocês? Mestre é alguém que está num lugar de referência, que tem algo a ensinar. E aí? Mas que atinge você de uma maneira profunda. O mestre tem algo a ensinar que atinge você. Tá bom, a outra pergunta é: você chamaria alguém de mestre quando sabe muito? Quando tem experiência? Quando ele vive o que está falando? Por respeito? Quando inspira confiança pelo exemplo? Quando me faz sentir vontade de segui-lo. Bom, muito bom. Muito bom. Para a gente poder pensar em Jesus como mestre, a gente precisa se colocar como alguém que está olhando para alguém. Olhando para alguém que a gente está chamando de mestre. Porque de nada adianta a gente não saber o conceito do que significa ser mestre e eu ficar chamando Jesus de meu mestre. Para que ele de fato seja mestre, tudo isso que vocês falaram, na prática, precisa começar a acontecer. Jesus, ele foi chamado de mestre pelos evangelhos mais ou menos umas 40 vezes. E de várias maneiras. Ele foi chamado de mestre politicamente. Ele foi chamado de mestre de verdade, porque alguém o seguia na prática. Ele foi chamado de mestre por deboche. Pessoas debochando dele, pessoas tirando uma com a cara de Jesus. Mais ou menos 40 vezes. Porém, aqueles que de fato chamavam Jesus de mestre, aqueles que de fato chamam hoje Jesus de mestre, ouvem os seus ensinamentos e os pratica. A gente que está chamando Jesus de mestre, a gente só pode chamá-lo de mestre se a gente ouve os seus ensinamentos e está buscando praticar cada um deles. Ouvimos a sua voz e o seguimos. Ouvimos o seu chamamento e estamos logo atrás dele, fazendo exatamente como ele faz. Por favor, se abra sua Bíblia aí no capítulo 7 de Mateus. Capítulo 7 de Mateus, versículos 24 ao versículo 29. Aproveito enquanto você está abrindo a sua Bíblia. Convido você que está ao vivo com a gente para poder abrir também a sua Bíblia, o seu dispositivo eletrônico também. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Dizer que todos vocês são bem-vindos. Vocês que estão ao vivo, vocês que estão aqui nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. E também destaco que nós já estamos conversando ao longo de todas as semanas, de você não esquecer o seu circuito bíblico, a sua leitura diária dos evangelhos. A gente está agora no Evangelho de Mateus, terminamos o capítulo 20
de Mateus e começamos agora a partir de hoje, ou amanhã, se você preferir, a partir do capítulo 21 de Mateus. Se você está atrasado, dá uma corrida, mas não perde a oportunidade de estar conosco na leitura, no ano inteiro, do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 29, diz o seguinte, a palavra do Senhor, Nova Versão Internacional. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Feche seus olhos, ora comigo, por favor, mais uma vez. Paizinho querido, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua manifestação, obrigado porque o Senhor conduz o nosso coração na sua direção. Eu peço que de maneira sobrenatural e inconfundível, somente a autoridade do Espírito Santo, nos encha de tal maneira que a gente consiga compreender a sua palavra de maneira profunda, de maneira a nos dividir ao meio, de maneira a nos transformar, de maneira que Jesus, o Mestre, seja de fato o nosso Mestre, Pai. Eu peço que seja assim, para que tudo se transforme em glória para o Teu nome. Por isso eu me esvazio, que o Senhor me faça como um mensageiro, como um simples carteiro que vai entregar a sua mensagem, não aquele que possui a mensagem em si, porque o Senhor é a própria mensagem viva. Então, alcance o nosso coração de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Antes de falar de rocha e de areia, eu quero que você vá comigo para o último versículo. As pessoas ficaram maravilhadas no versículo 29, dizendo por quê? Porque Jesus ensinava o que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Repare que os mestres da lei também são chamados de mestres. E Jesus era o mestre. Qual era a diferença então, que você vê no versículo 29, entre Jesus mestre e os da lei, que eram também mestres? Qual era a diferença básica? Autoridade. O que é que faz alguém ter autoridade? Diante daquilo que fala. Praticar. Como? Viver é o seu próprio exemplo. A diferença básica entre o mestre da lei e Jesus é a autoridade. Porque o mestre da lei falava daquilo que ele ouvia falar. Jesus falava daquilo que ele vivia. Jesus, por muitas vezes, disse para esses mesmos mestres da lei, dizendo: ei, vocês, a carga que vocês estão colocando sobre os ombros das pessoas, nem mesmo vocês conseguem carregar. Por que é que estão fazendo isso? E Jesus dizia: venham vocês que estão cansados e sobrecarregados desse monte de peso que está sendo estabelecido sobre vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam comigo, vejam o que estou fazendo, porque aquilo que eu coloco sobre vocês é gostoso, é alívio, é bênção, mesmo que implique em construir a casa sobre a rocha, mesmo que cada um de nós tenha que escolher que estilo de vida vai viver a partir do encontro com Jesus Cristo.
Porque no texto que acabamos de ler, podemos escolher a base da nossa vida como rocha ou areia. Parece tão batida essa história. Parece tão boba essa história. Parece tão banal essa história, mas eu quero tentar trazer de maneira muito sucinta, muito rápida, o que na prática do nosso dia a dia significa edificar a minha vida sobre a rocha e sobre a areia. Para mim, rocha, edificar a vida sobre a rocha, é tudo aquilo que produz efeito eterno. Check. Estou produzindo, estou construindo a minha vida sobre a rocha. Automaticamente, tudo que vem com uma afirmação sobre o que é rocha e sobre o que é areia, precisa gerar na sua mente uma pergunta: onde estou edificando a minha vida, ok? O que você está fazendo? O seu dia a dia mesmo. O seu acordar de manhã e o seu deitar à noite. O que você está fazendo, falando, pensando, trabalhando, tem efeito eterno ou tem efeito temporário? Se aquelas motivações do seu coração estão basicamente alicerçadas sobre aquilo que é transitório e temporário, aquilo que é terreno, você está construindo e edificando a sua vida sobre a areia. E claro que você, lendo comigo o texto, você já percebeu que edificar a sua vida sobre a areia, a sua casa sobre a areia, é imprudência, é bobagem. Eu arrisco dizer que é a maior burrice que você pode fazer na sua vida, se você está conscientemente construindo e edificando a sua vida sobre a areia. Construir a vida sobre a rocha significa que vivo e faço para o outro. Primeiro é o outro. Rocha. Porque se eu estou vivendo para o outro, o efeito de viver para o outro é eterno. Porém, se estou vivendo para mim mesmo, para o meu próprio negócio, para o meu próprio trabalho, para o meu próprio business, para as minhas próprias conquistas e vitórias terrenas, aquilo que eu estou produzindo é para mim e para o meu eu, para o meu ego, para eu me achar mais, para eu falar mais sobre mim, para eu mostrar para as pessoas mais sobre aquilo que eu tenho conquistado, mais sobre mim, menos sobre Deus. Mais sobre mim e para mim, menos para o outro e sobre o outro. Agora você precisa me responder. Se você está edificando a sua vida sobre a rocha, você vive para que os interesses do outro sejam a sua prioridade. E eu não estou falando de brincadeirinha, tá, irmãos? E eu não estou falando também de demagogia, de mentira. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, que é oposição ao capitalismo selvagem que vivemos aqui. Nós somos pessoas que, se chamamos Jesus de mestre e reconhecemos que a autoridade de Jesus está sobre nós, como mestres, precisamos escolher edificar a nossa vida sobre a rocha, servindo o outro, ou continuar vivendo para nós mesmos, para o nosso próprio jeito, para o nosso próprio estilo de vida. Edificar a sua vida sobre a rocha, a minha vida sobre a rocha, significa fazer tudo que eu faço do jeito de Jesus. Edificar a minha vida sobre a areia significa fazer tudo da minha vida do meu próprio jeito. E eu vou te dar exemplos. Por exemplo, perdoar. Perdoar no meu jeito, do meu estilo, eu diria, nem a pau. Nem com pancada eu vou perdoar. Do jeito de Jesus, significa muitas vezes, incontáveis vezes. Não tem limites para o perdão.
Porque não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Jesus ensina isso. Pedro um dia perguntou: Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus: Não, filhão. 7 vezes era antes. E esse 7 tem um valor perfeito. É 70 vezes 7. Então, cara, conta aí. Mas não, então, é mais do que isso, é completude. Quantas vezes você deve perdoar seu filho? Pastor, essa é fácil. Calma que piora. Quantas vezes você tem que perdoar aquela pessoa que te roubou? Aquela pessoa que te maltratou, que te traiu? Aquela pessoa que te pisou? Pessoa que te maltratou, te abusou? Te abusou. Aquela pessoa que foi má com você, aquele seu inimigo, aquela pessoa que você não aguenta ver, você tem que perdoar. Esse é o jeito de Jesus. O meu jeito é não vou lá de jeito nenhum. Esse é o meu jeito, é o meu estilo. Mas tem mais. O jeito de Jesus de viver a vida é: se eu não tenho um lugar para dormir, tá tudo bem, contanto que o outro tenha um conforto para dormir. Esse é o jeito de Jesus. O nosso jeito é: se tem pouca farinha, eu como primeiro. Se tem pouco disso, eu quero chegar na frente, para que o outro se vire para o lado de lá. Esse é o jeito de Jesus e o jeito humano meu e seu. Pergunta para você é: você está edificando a sua vida sobre a rocha? Fazendo o jeito de Jesus, o seu estilo, as suas decisões? Ou você está edificando a sua vida sobre a areia, que é do seu próprio jeito? Por fim, uma outra coisa que eu vejo que significa viver edificando a sua vida sobre a rocha é escolher perder. Enquanto que viver do meu jeito é escolher sempre ganhar. Não preciso falar muito sobre isso, porque isso já está muito claro. Perder jamais, ganhar sempre. Não importa o preço, atropelando pessoas e tudo. Eu quero é ganhar. Jesus conclamava as pessoas a um compromisso que era radical, irmãos. E Jesus continua chamando as pessoas hoje para seguirem a Ele de maneira muito radical. Jesus não mudou de ontem para hoje. Porque Ele não muda. Ele é eterno. Ele diz: eu sou o que sou. Ele não foi criado para mudar. Ele existe. E como é existente, como é eterno, não tem ontem e hoje. Tem o sempre. Então Ele é sempre igual. E como sempre igual, Ele chama cada um de seus seguidores, que o reconhecem como mestre de fato, a serem radicais nas suas vidas. Sim, nós precisamos dizer o que era eu, ou como era eu antes e depois de Jesus. Porque precisa ter uma radicalidade a partir de um encontro com esse Deus. Precisa ter um antes e o depois dele. Precisa ter, ou não tem, se não tem, você está vivendo num conto de fadas. Está vivendo numa mentira religiosa que diz para você o que você tem que fazer, os rituais que você precisa cumprir, e você vai ser aplaudido e ganhar o céu. Fugiu do inferno. Oh, parabéns! Essa é a conversa fiada das religiões. E muitas delas cristãs. Jesus sempre chamou cada um a um compromisso radical, a tomar atitudes drásticas. Eu vou dar 3 exemplos só dos seus discípulos. Primeiro, Mateus. Mateus, no capítulo 9, versículo 9 de Mateus, ele estava lá fazendo o que tinha que fazer, no seu ponto lá de cobrança de impostos. Mateus estava sentadinho, vivendo a sua vida, talvez a sua rotina pacata, de roubar um pouquinho do povo e de cobrar o imposto, dar um pouquinho para Roma, e um pouquinho ele embolsava. Um pouquinho para Roma e um pouquinho para ele. 2 para você, 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 2 para mim.
Mateus, sentadinho lá, de boa, na coletoria. Eu fico tentando imaginar Jesus passando e falar assim: Mateus, me segue. Irmãos, Mateus simplesmente levantou e seguiu Jesus. Imagina, um cara que estava acostumado a cobrar impostos, passou então a viver a aventura do dia a dia com Jesus, porque Jesus não carregava nada com ele. Jesus não carregava aquela bolsinha de ouro. Jesus não carregava um saquinho de dormir. Jesus era um cara que andava por aí e vivia a aventura do dia. Aí chegava lá: a galera está com fome. Jesus, o povo está com fome. E Jesus: é mesmo? O que a gente tem? Ou então, encontramos aqui 5 pães e alguns peixes. Você: é mesmo? Passa para cá. Vamos fazer um negócio muito louco aqui agora. Vocês vão ver como que é estar do meu lado. Jesus fala que ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. E você acha que os discípulos tinham? É ruim. Os discípulos eram como Jesus, onde parava, encostava e dormia. Chegavam numa árvore, tinha uma sombrinha, água fresca perto, sentava ali e dormia, ou descansava ali mesmo. Essa era a vida com Jesus. Mateus saiu de uma vida estável para uma vida que ele não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Isso é radical ou não para você? Agora se coloca você no lugar de Mateus. Você já sabe da fama de Jesus e sabe quem ele é. Sabe que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que veio salvar o mundo e tal, mestre, o cara que tudo sabe. Você é Mateus e você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Jesus passa. Você está pronto para largar a mão de tudo e poder viver de maneira radical ao lado de Jesus? Sim ou não? Cuidado com a sua resposta. Porque sim significa viver isso hoje. Já. Colocar tudo como oferta para Deus. E deixar que Ele cuide de tudo para mim e para você. Não significa continuar vivendo, edificando a sua própria casa, a sua própria história sobre a areia. Que a chuva bate, a tempestade vem, a loucura da vida te assombra, te assalta e tudo desmorona. Um outro exemplo é André e o outro também, Tiago. Ambos pescadores. Deixaram sua vida pacata de pescador, que acordava cedo, ia lá, pescava, vinha, vendia os seus peixes e tudo certo. Para uma vida também incerta ao lado de Jesus. Mas a única certeza que eles tinham é da presença do Mestre de cada um deles. Você sabe, né? Que eles não sabiam ao certo quem era Jesus. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a identidade de Jesus como Filho do homem, como Filho de Deus, foi se construindo na mente deles aos poucos. Vocês sabem, né? Que quando Jesus foi preso e crucificado, eles ainda não tinham a convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que eles só tiveram convicção absoluta depois da presença de Jesus na ressurreição. E vocês sabem que o medo foi todo embora, todo, de maneira absoluta, depois do derramamento do Espírito Santo sobre eles. Vocês sabem disso, né? Então, há espaço para dúvida enquanto seguimos o Mestre. Há espaço. Desde que tratemos com o Mestre as nossas dúvidas e as nossas questões. Eu quero dar outros 2 exemplos de pessoas que, ao ouvirem a mensagem do Mestre Jesus, elas nunca mais foram as mesmas. 2 mais. Pedro. Quem era Pedro? Antes de Jesus, diga você. Pescador. Fala das características de Pedro, por gentileza. Impulsivo. Falava mais do que tudo na vida. Bruto. Duro. Esse era o Pedrão. Pedrão parece com muitos de nós, fala a verdade. Esse é o Pedro de antes. Agora,
O Pedro de depois de Jesus, depois que andou com o Mestre, se tornou bruto, transformado para a glória de Deus. Pedro não deixou de ser bruto, irmãos. Só que a brutalidade dele agora se transformou em glória para Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus me desenhou. E desenhou você. Estamos conversando no Lidere 2 sobre isso. Que nós não somos acidente. Nós estamos aqui com um propósito específico para a glória de Deus. Então, Deus fez você e eu com características, com jeitos, com personalidade, com cacuetes, com algumas coisas que são nossas. E aí a gente vai melhorando na vida a partir do encontro com Jesus. A gente não deixa de ser o cara tímido, vivendo na vida, tímido por característica, ok? Andando na vida, para ser um cara extrovertido como eu, falador, fala mais do que tudo nessa vida também, igual o Pedrão. Não dá, porque aquele é o seu desenho, você foi feito assim. E glória a Deus por isso. Deus não acaba com as nossas personalidades, Ele não destrói o desenho que Ele mesmo nos fez. Ele não nos arrebenta. O que Ele fala? O que Ele quer? Ele quer que eu e você sejamos exatamente quem somos para a glória dEle. Pedro foi um cara que em todo o tempo da sua trajetória foi alguém que, cheio do Espírito Santo, o povo se calava, Pedro era o primeiro a levantar e falou assim, espera aí, pessoal, vamos falar um negócio sério aqui. Jesus é o cara. Jesus é o Salvador. Sua raça de hipócritas. Lavem as suas caras. E Pedrão, irmão. Pedrão. O bruto Pedro, transformado em um bruto Pedro para a glória de Deus. Qual é a sua característica que precisa ser melhorada radicalmente para que a glória de Deus seja manifestada? Pedro nunca mais arrancou a orelha de ninguém. Melhorou, sim ou não? Melhorou, irmão. Oportunidade não faltou. Tenho certeza disso. Para Pedro dar uma arrancadinha de orelha em qualquer um. Pedro nunca mais negou Jesus. Porque ele foi restaurado, ele foi transformado. Então presta atenção. Eu e você temos características que agora, radicalmente usadas para a glória de Deus, darão glória para Ele em tudo. Antes, se eu cortava a orelha, não corto mais. Se antes eu negava Jesus, não nego mais. Se antes eu era um mentiroso de mão cheia, se eu contava 10 mentiras no dia, eu tenho que pedir a Deus para me ajudar a contar só uma. Para que eu chegue ao ponto de não contar mais nenhuma. E aí seremos radicais. E seremos transformados. E mudados. E aí, ao nosso redor, o mundo vai ser influenciado. Como lá na Espanha, através da vida de Samuel e Queca. O que eles estão fazendo não é uma pregação formal como essa de hoje, que eu estou fazendo com vocês. É vida na vida. É caminhada. É um dia depois do outro. É vida junto. Um outro exemplo, que eu termino de citar os exemplos com ele, e depois vou para a conclusão, é de João. Lindinho, né? João, do Evangelho. João, o discípulo amado, tão fofo. Então, o João, ele era conhecido como filho do trovão, antes de Jesus. O que você imagina um filho do trovão? Fazia um barulhinho, né? Explosivo. Alguém que dava uns berrinhos. Devia falar alto. João radicalmente foi transformado do filho do trovão para o discípulo do amor.
Porque ser trovão, irmãos, não abençoava as pessoas, não edificava o reino, não construía sua vida sobre a rocha. Ser trovão não abençoava para que a glória de Deus fosse manifestada através do seu dia a dia. Então, peraí, aquilo que não edifica, aquilo que não vive para a glória, aquilo que não aponta para a glória de Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que lutar junto com o Espírito Santo, pedir, Deus, me transforma, me muda, vai mudando o meu coração. Suas características sendo utilizadas para o Evangelho de Cristo. Você tem as suas. Muitas delas precisam ser transformadas, mas elas são suas. E transformadas vão brilhar o nome de Jesus. Onde você está edificando a sua vida? Você está edificando sobre a rocha ou sobre a areia? Jesus é seu mestre ou não? Como viver então, de maneira prática, aprendendo com o mestre Jesus? Como ser como aquele que constrói sobre a rocha? Olhando para Jesus, olhando os seus ensinamentos e buscando se parecer com ele na prática, não na teoria. A teoria é moleza. A teoria na prática é que quebra. Como então construir a vida sobre a rocha? Vou te dar 3 dicas, conselhos bíblicos. Primeiro, relacionamento com a Bíblia. Quer edificar a sua vida sobre a rocha? Tenha relacionamento com a Bíblia. Propusemos à igreja estudarmos juntos todo o Novo Testamento em 1 ano. É uma proposta para você. Qual é o relacionamento que você tem com a Bíblia? Não tenho relacionamento nenhum. Então você não segue Jesus. Como é que você pode afirmar isso? Onde é que você vai aprender como tem que andar? Através da revelação dos profetas só? O profeta, filho, eis que te digo, você vai ser enviado para não sei onde, vai lá e transforme os Estados Unidos. E aí? Isso é legal, é bom, é bênção. Eu creio em profetas. E aí? E depois? A palavra do Senhor fala, medita na palavra, de dia e de noite. Nunca se desvie dela. Medita. Se você não medita, você segue quem? Você segue você. Você segue suas percepções, sua visão de mundo, seus preconceitos. Você segue você mesmo. Você não pode chamar Jesus de mestre. Relacionamento com a oração. Falando para o Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Eu quero mais, eu quero crescer, eu quero seguir Jesus na prática. Quero viver a prática do Evangelho. Me ajuda, Espírito Santo, me encha completamente. Por fim, relacionamento com pessoas que edifiquem você e encorajem você a viver exatamente como o Mestre viveu e como ele vive. Cuidado com seus relacionamentos, irmãos. Amigos, cuidado com relacionamento que só te enche de mentira, de baboseira, de fofoca, de peso, de falar dos outros, de falar que você não consegue. Cuidado com isso. Com coisas que só falam de trabalho, amizades que só falam de dinheiro, de conquista, de poder, de possuir, de ter. Cuidado, gente. Cuidado com esse tipo de amizade, porque isso não está edificando você. Escolha gente que tenha do Espírito para dar, que tenha relacionamento com Deus para edificar. Gente que você senta e você se emociona ao conversar, que a conversa te joga para cima, que te joga para perto do Senhor e não para longe dele. Cuidado com gente que só fala mal das coisas, gente amargurada, gente doente, gente que não se entrega para o braço de Jesus. Cuidado. Se relaciona com pessoas que edifiquem você e te encorajem a viver como mestre. Queria que você tentasse aprender essa frase, que eu senti que foi algo muito especial da parte de Deus. O mestre ensina o que vive.
O seguidor vive o que aprende. Do contrário, irmãos, nós não seguimos Jesus. Seguimos a gente mesmo. Não dá para você dizer que você é discípulo se você não vive como Jesus viveu. Não dá para dizer que você é discípulo se você está edificando a sua vida sobre areia. Porque vão acontecer as dores da vida, sua casa vai ser destruída. Meu desejo, meu sincero desejo e a minha oração é que com o Mestre Jesus você seja radical com o encontro com Ele. Radical significa aquela pessoa que está disposta a pagar o preço que for para alcançar o seu objetivo. Não é? Ser radical é isso? A gente fala, nossa, o cara é radical, o cara fez uma mudança radical, o cara é completamente louco com aquilo e ele faz de tudo para alcançar aquele lugar. É isso. Seja radical. Aprenda com Jesus, o nosso mestre, e viva exatamente como ele. Amém? Feche seus olhos. Deixa eu orar com você, por favor. Quero fazer 3 convites a você. O primeiro convite é para as pessoas que não conhecem Jesus como mestre e que hoje gostariam de aprender com Ele sobre a vida e começar a praticar isso no seu dia a dia. Na simplicidade do dia. Na relação em casa, no seu trabalho, fazendo negócios. Enquanto anda pela vida, fala com os amigos. Simplicidade do dia a dia. Se você não conhece Jesus e gostaria de viver ao lado dele como mestre, fala, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Quero te conhecer, levanta sua mão, quero orar por você. Por favor, levanta sua mão, em nome de Jesus, quero orar por você. Não, eu quero entregar a minha vida para Jesus como meu mestre. Quero dedicar minha vida a Ele, quero viver como Ele. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus, viver como Jesus? Levanta sua mão. Eu quero orar por você, rapidamente. Alguém? Segundo convite que eu quero fazer para você. Você está longe de Deus, você já conhece Jesus. Mas você está percebendo que a sua vida não é coerente. Você ouve os ensinamentos de Jesus e não os pratica. Mas você já o conhece. E quer mudar isso. Quer viver de maneira coerente. Um evangelho que seja de verdade. E hoje quer se reconciliar ao lado de Jesus. Você está longe de Deus. Quer voltar? Levanta sua mão, quero orar por você. Se você é essa pessoa, levanta a mão, quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Você já é crente e hoje quer voltar para os braços de Jesus, vivendo de maneira coerente ao lado dele. Alguém? Levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Alguém? Meu terceiro convite a você. Você já conhece Jesus. Já está buscando viver como mestre. Mas você nunca foi batizado. O batismo é um mandamento, que é a sua pública manifestação de fé para as pessoas que vivem ao seu redor. E você quer decidir pelo batismo, no próximo batismo que essa igreja tiver. Se você gostaria de ser batizado, quero que você levante sua mão também. Em nome de Jesus. Eu quero. Já conheço Jesus, mas eu ainda não tomei a decisão pelo batismo. Glória a Deus, eu vi. Que benção. Glória a Deus. Mais alguém? Eu quero ser batizado no próximo batismo. Essa é uma decisão radical da minha vida. Mais alguém? Levante sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, eu dedico tudo isso para a sua glória e peço que o teu Espírito Santo complete. Complete, Senhor, tudo aquilo que o homem falha e a mensagem não alcança, de maneira que teu Espírito Santo feche tudo aquilo que está incompleto e que o Senhor alcance o coração de cada um e cada uma que está aqui, que está ao vivo com a gente. Que seja o Senhor o mestre da nossa vida, que a gente seja coerente, que a gente tenha autoridade na nossa vida para vivermos como o Mestre Jesus, pela coerência do que vivemos no nosso dia a dia. Usa cada pessoa que porventura possa ter entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu Mestre, aqueles que estavam longe do Senhor e agora querem retomar a caminhada ao seu lado, abençoa também. E obrigado, Senhor Deus, por essa querida irmã que se decidiu por cumprir esse mandamento de se batizar. Eu peço que seja mesmo o teu Espírito Santo quem complete tudo em nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua vida na nossa vida, pela sua influência
no nosso coração. Leva-nos em paz para casa, que tenhamos um domingo maravilhoso na sua presença e uma semana repleta do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém.